Olá, tudo bem? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero destacar essa passagem que diz: Vós sois sacerdócio real. Quero falar um pouquinho sobre mitos e verdades, sofismas sobre o serviço ao Senhor, sobre o ministério, sobre o sacerdócio do Senhor. Primeiro, a Bíblia diz que hoje, desde o Novo Testamento, desde Jesus, todos nós somos sacerdotes do Senhor. E em Revelação 1:3, na Apocalipse 1:6, também fala que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Bom, com isso, entendemos que o sacerdócio, o trabalho na obra do Senhor, não é mais privilégio de alguns apenas, porque no Antigo Testamento isso era privilégio de uma tribo entre as 12 de Israel, chamada a tribo de Levi, o povo levítico, os filhos de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó, Israel, e ele era encarregado então do sacerdócio, e todos os filhos daquela tribo, os milhares depois, tinham alguma função no sacerdócio. Já no Novo Testamento, então, Jesus traz que todos são discípulos, Pedro fala que todos, então, são sacerdotes, e João também afirma isso, Paulo também afirma isso. No Novo Testamento, ele traz a informação que todos nós somos servos do Senhor, cada um da sua maneira, cada um na sua função, logicamente. Continuam existindo os ministérios, continuam existindo os dons, né? Agora, em Coríntios, né, o Coríntios 1, nós entendemos que Deus dá dons para as pessoas, a uns Deus dá dons de profecia, de milagres, né, de palavra de conhecimento, sabedoria, dons de cura, fala também sobre dom de contribuir, fala também sobre dons de governos, de socorro, né, de ajudar pessoas, e fala também sobre os 5 ministérios que Deus deu uns para apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, vamos entender isso então, porque alguns caem na falácia de que hoje em dia, todos somos sacerdotes. Logo, ninguém precisa de pastor ou de igreja, porque, como todos somos sacerdotes, ninguém precisa de pastor ou igreja, ninguém precisa frequentar grupo nenhum. Mentira! Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para preparar as pessoas para o desempenho do seu serviço, justamente para preparar os santos para desenvolver os seus ministérios. O fato de que todos nós hoje somos santos servos do Senhor não faz com que não sejam mais necessários os trabalhos dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pelo contrário, a função deles é preparar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, o fato de existir hoje ainda os 5 ministérios é a prova de que eles estão aí para preparar as pessoas para que desempenhem a sua função. É mito de que hoje não se precisa mais de pastores, de líderes religiosos, não se precisa mais ir à igreja. É mito. Outra coisa que é um mito é a questão de congregar. Como hoje existem igrejas pela internet, né? Existem muitas pregações, preleções, as pessoas podem estar associadas a alguns ministérios pela internet, já começa a ter um grande grupo de pessoas que não frequentam mais igreja nenhuma na sua cidade, não frequentam mais igreja nenhuma mensalmente, semanalmente, enfim, está desconectada na prática do convívio com os irmãos da fé. Então, alguns começam a chegar à conclusão de que não é necessário congregar. Porém, a Bíblia fala o contrário: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não podemos deixar de congregar.
Isto é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela é tipificada como sendo o corpo de Cristo. Ora, como que a mão vai continuar sendo mão se ela é tirada do corpo? Se ela é tirada do corpo, ela não tem mais função de mão, ela morre, ela está morta. E o corpo está sem a mão, está sem a habilidade de pegar, de digitar, né, de fazer sinais, de acariciar. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E para que eu exerça o meu ministério, eu preciso estar congregando, eu preciso estar junto do corpo, eu preciso estar junto dos irmãos, debaixo de um ministério apostólico, profético, pastoral, debaixo de autoridade e estar funcionando assim. Então vamos desfazer alguns sofismas, alguns mitos, algumas mentiras sobre ministério. Outra coisa que é um sofisma, é um engano, é uma falácia a respeito do ministério. Sabe, eu não fui chamado para nada no reino de Deus. Eu só fui chamado para ir à igreja. Eu fui chamado só para ir à igreja. Não, querido, ninguém foi chamado só para esquentar banco. Não existe o ministério de esquentar cadeiras, esquentar bancos. Existe um ministério para cada pessoa, de alguma maneira você pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. De alguma maneira você pode contribuir. Sabe, eu ouvi falar uma história bem interessante de uma igreja que não era em células. Numa igreja em células, todos podem contribuir muito facilmente, porque indo em uma célula, frequentando uma célula, então aquela pessoa pode levar alguns convidados, aquela pessoa pode levar um lanchinho, aquela pessoa pode dar carona para alguém para ir à célula, aquela pessoa pode abrir sua casa para receber a célula na sua casa, aquela pessoa pode ser um líder em treinamento, e chamamos também de Timóteo, ou líder auxiliar, auxiliar de células. E aquela pessoa pode assumir a liderança de células, ser supervisor de células. De alguma maneira, dentro da visão celular, todos têm uma utilidade, todos têm uma função, todos podem contribuir muito. Porém, uma senhora estava indo numa igreja de programas. Uma igreja de programas é aquela igreja que tudo acontece mediante os programas, isto é, culto das 6 da tarde, culto das 9 da manhã, culto de libertação, culto de empresários, culto de oração. Então, existe aquela agenda e a igreja só funciona as pessoas indo até aquele culto e voltando para casa, indo até aquele culto e voltando para casa. E sempre um pastor pregando, alguém mais profissional pregando. E o povo em geral, tudo que eles fazem é isso, é ir à igreja e ir para casa, ir à igreja e ir para casa, ir à igreja e ir para casa. Se envolve em algumas campanhas, faz algum jejum e assim por diante, o que é bom, mas eles não conseguem muito contribuir de maneira prática para a igreja. Então, uma senhora disse para o pastor: Pastor, eu estou, sabe, com vontade de ajudar mais na igreja, de acrescentar, eu tenho vontade de fazer algo, o que que eu posso fazer? Aí o pastor gentilmente disse: Não, querida, vai vindo na igreja, vem vindo nos cultos, que é bênção. Depois passou mais alguns dias, ela falou de novo para o pastor: Pastor, sabe, eu quero contribuir mais para o reino de Deus. Falou as mesmas coisas. E o pastor, agora já um pouco mais irritadinho, falou: Minha irmã, continua vindo na igreja, vem nos cultos, faz as campanhas aí. Aí uma terceira vez ela foi e falou para o pastor de novo: Pastor, eu não estou contente assim, eu quero ajudar mais, eu quero contribuir mais. Aí o pastor disse: Deus te chamou para você sentar na cadeira. Deus te chamou para você sentar e ouvir a palavra. É mais ou menos isso. Em outras palavras, ele quis dizer que aquela pessoa, aquela senhora, não tinha ministério nenhum, não tinha como contribuir na igreja. E nessa visão de igreja de programas, realmente não tem muito o que fazer, porque quem prega é o pastor, quem canta é a equipe de louvor. E os demais não tem o que fazer, a não ser vir na igreja e para casa, vir na igreja e para casa. Por isso nós amamos a visão celular, porque faz com que as pessoas contribuam muito para o crescimento da igreja. Mas o fato é, a questão ministerial não é apenas para alguns. Você não foi chamado para fazer nada, você não foi chamado para esquentar bancos, você não foi chamado apenas para ouvir. Você foi chamado para contribuir.
para dar a sua contribuição na igreja e no reino de Deus. Mas, então, pastor, o que é que eu faço? Primeira coisa, esteja numa célula. Chegue junto do teu líder de célula. Faça com que o teu líder te perceba, seja útil na célula. E como esta mulher falou para o pastor, fale você para o líder de célula e diga, olha, eu quero contribuir, o que eu posso fazer? E já o líder vai te dar algumas tarefas, vai te dar algumas pessoas para cuidar, quem sabe, para você orar para algumas pessoas, ligar para algumas pessoas, acompanhar uma ou duas pessoas no seu crescimento, discipulá-las, assim por diante. Todos têm um chamado ministerial. Você tem um chamado para contribuir na casa de Deus. Agora, não significa que você tem que subir o púlpito, não significa que você tem que pregar no domingo. Algumas pessoas confundem isso. Ser ministro do Senhor, fazer a obra do Senhor, é pregar no domingo à noite. Não, essa é uma das funções, principalmente as funções de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas há um mundo de coisas para se fazer. Há todos os dons que você pode desenvolver. Você pode orar por alguém e ter uma palavra de conhecimento. Você pode ter um sonho, uma revelação, compartilhar com a pessoa, orar com a pessoa. Você pode orar por alguém na sua casa ou na casa dela, ela ser curada. Você pode dar um conselho para uma pessoa e ela desistir de se suicidar. Você pode dar um conselho para alguém e essa pessoa desistir de separar. E assim por diante. Assim se faz a obra do Senhor. Querido, você tem um chamado de Deus na sua vida. E você vai cumprir esse chamado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para isso? Deus, nós oramos agora para que a tua palavra se cumpra. E assim como Pedro disse, que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, que nós somos sacerdotes do Senhor, que nós somos uma nação santa, separada para ti. Assim, essas pessoas venham fazer a tua obra, Deus. Venham fazer a tua obra e entender o seu lugar no reino de Deus. Compreender que cada um tem um lugar no corpo de Cristo e cada um pode contribuir da sua maneira, no seu tempo, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, que esta pessoa compreenda qual é o chamado ou um dos chamados que ela tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Shalom. Compartilhe aí o vídeo, dê o teu like, acione aí o sininho e não deixe de você se inscrever no canal. Abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.